Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Alegria poder recebê-los nessa terça-feira, dando continuidade ao nosso estudo sistemático da palavra. Como já é costumeiro da nossa parte, eu quero convidar você para a nossa leitura. O nosso texto áureo está na carta que Paulo escreve aos Romanos. Este tem sido o texto bíblico que ora estamos trabalhando ao longo desses quase 60 dias. E se aprover ao Senhor hoje, nós pretendemos terminar. Tentei terça-feira próxima passada, mas o assunto é muito bom, é muito bom. Cumprimentar aqui não só os irmãos que estão presentes aqui no templo, mas também aqueles que cotidianamente nos acompanham pelas redes sociais. Você que não conseguiu estar aqui de forma presencial acompanhando o nosso estudo bíblico, você poderá fazê-lo pelo canal do YouTube. Basta que você procure lá Pastor Davi Abacuque, clique lá no sininho. Quando tiver aí um vídeo novo, você vai ser notificado e dessa forma você vai conseguindo acompanhar os textos que são abordados aqui para a glória de Deus. Também até a nível de estudo posterior, porque nem tudo a gente consegue passar aqui, mas lá de forma detalhada você vai conseguir entender algumas coisas. Romanos capítulo 6, o nosso texto áureo, do verso 1 ao verso 23. Eu vou ler o primeiro verso de forma sucessiva, os irmãos farão uso do verso seguinte: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregue. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros
para servirem a imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. E que fruto tens então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Quantos dizem amém? Então vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por todo o bem que nos tem feito. Maravilhoso Deus e eterno Pai, somos agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que tem nos feito, por tudo que tem realizado em nossas vidas, para glorificar e bendizer o Teu nome. Mais uma vez, não por merecimento, mas por absoluta misericórdia, eu quero pedir ao Senhor que venha nos ajudar, não só na ministração desta palavra, mas também, Senhor, na capacidade de aplicá-la ao meu coração, para que os meus irmãos também, da mesma forma, possam acompanhar esse entendimento e, aplicando a Tua palavra em seus corações, possam ter mudança transformadora de vida, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado em nós e através de nós, para a glória do Teu nome. Amém. Tome assento, glorificando ao Senhor. Eu gostaria de, nessa noite, já caminhando para os versos 19 a 23, trazer hoje como último tema dessa gama de estudos que nós construímos e consolidamos no capítulo 6 da carta que Paulo escreve aos Romanos, trazendo como temas libertados do pecado e sendo feitos servos da justiça. Libertados do pecado e agora servos da justiça. Libertados do pecado e agora servos da justiça. É exatamente isto que o apóstolo Paulo vai propor a partir do verso 19 do seu capítulo de número 6. Antes de adentrar aqui as considerações que nós queremos partilhar com os irmãos, dar boas-vindas ao pastor que vem ali do estado da Bahia. Que Deus possa abençoar. O Senhor seja muito bem-vindo à nossa igreja. Queridos irmãos, eu me lembro que na terça-feira próxima passada, nós trouxemos aqui algumas coisas interessantes, ainda baseadas no capítulo 6 da carta que Paulo escreve aos Romanos, e eu trouxe com bastante cuidado algumas informações que são extra Bíblia, somente para situar os irmãos acerca do estudo que nós estamos desenvolvendo aqui. E a ideia é que você acompanhe esse tipo de estudo, porque ele é um estudo sistemático, e a ideia do estudo sistemático é fazer com que você fixe na sua mente, no seu coração, de forma dividida, os ensinos que vão sendo progressivamente apontados e apresentados aqui a cada terça-feira. Eu espero, podendo terminar este aqui, já concluir o próximo tema que nós vamos estar comunicando à igreja, mas vai ser um tema muito bom, e nesse próximo tema eu vou usar bastante aqui a participação dos nossos obreiros. Nós temos aqui irmãos e irmãs muito preparados do ambiente da Bíblia, e poderão ser aqui também instrumentos de Deus para tratarmos o tema que já está no nosso coração e que nós estamos terminando aí, fazendo alguns ajustes. Mas hoje eu queria retomar aqui a discussão que nós encerramos na terça-feira passada, quando eu fiz uma afirmação que a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, em especial no capítulo 6, ela é uma carta que está organizada em dois importantes blocos. E esses blocos, eles trazem a possibilidade de observar duas importantes áreas de argumentações trazidas pelo apóstolo Paulo. Essas argumentações, elas são sempre construídas com base em uma pergunta que ele faz, tanto lá no verso 1 do capítulo 6, como lá no verso 17 do capítulo também de número 6, não é?
onde ele faz, verso 15, melhor dizendo, onde ele faz a pergunta com o mesmo sentido daquilo que ele está perguntando no verso de número 1. E por estar esse capítulo 6 dividido nesses dois blocos principais de argumentação, é importante destacar que cada bloco iniciado por uma introdução antecipa um possível questionamento por parte dos estudiosos dessa epístola. Então você não pode ignorar isso. Cada um desses blocos ele tem uma finalidade. O bloco 1, que vai até o verso 14, e o bloco 2, que vai do 15 até o 23. O texto sob análise aqui, que nós já estamos discorrendo já há algum tempo, está justamente inserido no segundo bloco, que vai do versículo 15 ao verso de número 23. E eu disse a vocês que o Dr. Russell Shedd, um dos grandes teólogos da nossa geração, e eu sou agraciado porque eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Russell Shedd, tenho muitas das suas obras na minha biblioteca, tenho alguns livros dele aqui na minha estante de livros aqui na igreja. E o Dr. Russell Shedd, ele talvez seja o teólogo que mais se adeque a essa realidade da carta que Paulo escreve aos Romanos, também concordando e corroborando com esse entendimento de que o capítulo está dividido em dois blocos específicos que permitem esse ambiente de argumentação baseado nas indagações que ele faz, verso 1 e verso 15. E o Dr. Shedd sugere corretamente que essas passagens, tanto do bloco 1 como do bloco 2, elas nada mais estão relatando do que o comportamento que a vida cristã deve apresentar a partir do encontro com Jesus para se colocar à disposição da justiça. Então, o Dr. Shedd, ele tem um entendimento que as passagens que estão construídas do verso 1 até o verso 23 do capítulo de número 6, são passagens que, entre outras coisas, apresentam uma nova formatação de vida. A vida cristã agora depois de desvinculação por meio ou por parte do pecado. Então você abandona o pecado e abandonando o pecado e as suas práticas você vai se revestir agora de uma nova roupagem. Você vai desenvolver novos hábitos e esses hábitos vão gerar, consequentemente, novos comportamentos. E o Dr. Russell Shedd caminha com esse entendimento que o segundo bloco, ele vai dar a base para essa nova vida, para esse novo comportamento e, acima de tudo, para mostrar que você agora não está mais a serviço do pecado como anteriormente, mas você agora é instrumento de Deus a serviço da justiça. E como tal, você deve glorificar a Deus em tudo aquilo que você faz. E isso eu achei muito interessante, porque esse tema ou esse subtema está diretamente atrelado a nosso tema central, que é a excelência no servir. E a excelência no servir nos faz pontuar alguns princípios espirituais que precisam ser considerados no ambiente do serviço ou do desenvolvimento do trabalho que nós fazemos, dos ofícios que nós desempenhamos na igreja para a glória de Deus. Então, Paulo, fazendo essas considerações a partir do verso de número 15, ele vai chamar a nossa atenção, não é? Paulo vai aqui, é muito perceptível isso. O apóstolo ele vai desenvolver aqui a sua analogia, a sua comparação do velho homem preso pelo pecado para o novo homem liberto do pecado e sendo agora instrumento de Deus como servo da justiça. E é interessante que Paulo, ao fazer esta analogia, ele vai usar lá o Instituto da Escravidão, como eu falei para vocês terça-feira, e é só para a gente se situar naquilo que nós discutimos aqui, não é? Então, Paulo desenvolve aqui a sua narrativa dentro de uma analogia na perspectiva da escravidão, de modo a levar
a todos os leitores deste capítulo 6 a entenderem a compreensão de que essa mensagem contida no capítulo de número 6 não tem outra finalidade senão de falar sobre a graça. A mensagem do capítulo 6 não tem outra finalidade senão anunciar a graça. A mensagem do capítulo 6 não tem outro propósito senão apontar para a graça. A mensagem do capítulo 6 não tem outra ação senão dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de você, isso é dom de Deus. Ele está dizendo que você não é salvo porque você é bonzinho. Ele está dizendo que você não é transformado porque você é bacana. Ele está dizendo que você não é alcançado pela graça porque você é um frequentador exímio das atividades da igreja. Não, ele está dizendo que você é salvo pela graça de Deus como um ato de favor imerecido. Você estava condenado pelo pecado, estava condenado à morte eterna, mas pela sua abundante graça, Ele estendeu a sua mão. Jesus toma a sua natureza humana e te permite assumir a natureza divina dele. É o Deus encarnado que desce, toma forma humana e nos dá o direito à salvação que nos foi tolhida quando o homem pecou lá no Éden. Capítulo 3, verso 23, é de cor: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas agora Jesus vem, Ele rompe todo este processo. Ele não destrói a lei, Ele preserva a lei, mas Ele estabelece uma nova aliança. É por isso que Paulo lá no capítulo 11, no verso 23, ele vai começar dizendo: porque eu recebi do Senhor. Veja que Paulo é propício e ele tem autoridade para falar o que ele está falando. Eu recebi do Senhor. Que Senhor? O próprio Senhor Jesus. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Então Paulo está dizendo que a graça se manifesta na comunhão e no partir do pão. O pão que agora é representado pelo corpo de Jesus, que é moído pelos nossos pecados. Jesus é submetido a um ato de sofrimento voluntário, porque Paulo também vai dizer que ele está com este propósito de cumprir aquilo que a cruz designou para ele, não porque o Pai pediu, mas porque ele desejou fazer isso. Paulo dá o nome deste sentimento de beneplácito, ou seja, o beneplácito é eu exercitar a minha vontade independente da opinião do outro. Por que você vai ser crente? Porque o teu pai está pedindo? Não, eu vou ser crente porque eu reconheço que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida, e só nele há salvação. Jesus estava manifestando, quando Paulo aos Efésios fala do beneplácito, que ele veio para a cruz não porque alguém pediu, ele veio para a cruz porque ele desejou assumir este propósito, ele desejou estar no meu e no seu lugar. Paulo diz no capítulo 1 de Efésios que já na fundação do mundo ele estava presente, e lá estava inaugurada a igreja que ainda não havia nascido. Isso me faz compreender, pastor Davi Gregório, que Jesus já antes da fundação do mundo, ele estava vendo a igreja de Francisco Morato reunida nessa noite. Ele estava vendo crentes lavados, remidos pelo seu sangue carmesim, levantando a sua mão e dizendo: obrigado, Senhor, porque pela tua graça eu fui alcançado. Então é esta a proposta do apóstolo. É esta a ideia e a construção que o apóstolo vai trazer a nós como regramento para entendermos o propósito da salvação pela graça e compreendermos que agora, como servos da justiça, nós não podemos nos dar ao luxo de flertar com o pecado. Então esta é a ideia. Paulo vai desenvolver uma autoafirmação. A sua analogia vai abordar a nossa situação como escravos do pecado. E essa escravidão que nos leva a estar distanciados de Deus, vai nos fazer entender que agora, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Aonde o pecado dizia que nós não tínhamos como ser alcançados por Deus, a graça não só nos alcançou, mas nos libertou, promoveu em nós transformação de vida, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos dá direito a entrar no céu pelas portas. No ato de libertação, conforme o texto bíblico, o apóstolo Paulo vai usar a figura, lá eu falei da figura dos escravos romanos, não é? Que eram a marca maior e que normalmente eram resultado das conquistas. E Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele está olhando justamente para o conceito e o contexto social em que ele está inserido. Por isso que ele traz essa informação do ato de escravidão, que era uma coisa comum, frequente nos seus dias. Os romanos se utilizavam desse tipo de mecanismo para subjugar pessoas. Então, normalmente, os escravos eram aqueles indivíduos que vinham vencidos dos reinos conquistados por Roma e que eram depois negociados lá no mercado de escravo e tinham a sua finalidade, a distribuição das suas tarefas designada aos seus senhores. Paulo vai pegar exatamente esta visão, não é? E ele vai mostrar que no ato da libertação, ele quer esclarecer esse ponto formulando outra pergunta retórica. Olha que coisa interessante. Verso 16, lê para mim aí. Capítulo 6, verso 16. Não sabeis, vós, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Rapaz, esse microfone está uma luta, hein? Então, essa é a ideia. O ato de libertação, ele vai usar essa figura da libertação para embasar a sua pergunta. E eu vou repetir ela aqui, porque essa pergunta tem uma funcionalidade, não é? Ele vai formular essa pergunta retórica, que vai funcionar aí como uma tese de toda a construção, toda a pericope desse verso de número 16. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, estou falando aqui numa linguagem corrigida, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça. Então ele está fazendo uma distinção, porque isso aqui também está atrelado ao ambiente de escolha. Então ele está dizendo que mesmo depois de ter recebido a graça, você tem essa percepção ainda de fazer as escolhas que você achar prudente e necessárias para o desenvolvimento da sua vida. Mas ele faz uma advertência, que uma vez libertos da escravidão do pecado, você só vai ser reconhecido a partir do momento que você demonstrar o sentimento que está preso ao seu coração para quem você vai servir. Se você de fato estiver liberto por Jesus, você vai dar primazia às coisas espirituais. Mas se você ainda estiver preso ao pecado, logo você se fará servo do pecado. E estas ações, elas serão perceptíveis, no ambiente, tanto físico como espiritual. Aí eu fiquei pensando comigo e entendi que assiste razão ao que ele está falando. Por exemplo, quando você pega aquele crente que não sabe lidar com os conflitos do cotidiano, por qualquer coisa ele fica bravo, qualquer coisa ele diz, olha, eu sou crente, mas o meu braço não é não. Eu sou crente, mas a minha língua não é não. Então ele vai demonstrando aqui uma capacidade de mostrar que, de fato, embora ele esteja com uma nova roupagem, de fato ele tenha mudado alguns dos seus comportamentos, ele ainda é escravo do pecado em algumas questões que ele não consegue tratar. E aí eu me lembrei daquela história que eu contei para vocês aí dias atrás, do irmão gordo e do irmão magro, que muitas das vezes está preso sem que haja grades. O pecado é exatamente isso. O pecado vai te alimentando, e quanto mais ele vai te alimentando, mais você vai se tornando dependente dele. E aí tem uma frase muito interessante que diz que se você não morrer para o pecado,
você morrerá pelo pecado. Olha que coisa interessante. Ou você morre para o pecado, ou você vai morrer pelo pecado. Então você tem que morrer para o pecado, para você não morrer pelo pecado. E é exatamente essa construção que o apóstolo vai fazer. Com essas palavras, Paulo introduz então essa ilustração com a qual ele pretende esclarecer o significado de estar debaixo da graça. Ele vai usar esse tema da escravidão, bastante familiar aos seus seguidores, para alcançar esse objetivo. E aí ele vai terminar lá dizendo que o senhorio do pecado, porém, foi quebrado, e o que possibilitou a submissão voluntária do pecado quebrado nos permitir alcançar a graça de Deus, foi justamente a nossa condição de obediência, porque não adianta nada, irmãos, Deus te libertar do pecado e você não entender o que é obediência. A libertação do pecado, ela se dá quando você faz o desejo, quando você manifesta o desejo de se desprender das garras do diabo, e a gente já aprendeu isso aqui em Romanos, capítulo 10, a partir do verso 10, você confessa com a tua boca, você crê com o teu coração, as amarras são quebradas, você recebe um banho de graça, vai sofrer a transformação, né? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então este é o princípio. Você então é liberto do pecado, das amarras do pecado, quando você confessa, crê com o seu coração para a justiça, para glorificar a Deus, não é? E com a sua boca você faz confissão para a salvação. Aí a graça opera em você de forma extraordinária. Mas depois disso, pastor, depois disso você precisa entrar pelo caminho da obediência. Obediência. E a obediência se reflete, entre outras coisas, em entregar a sua vida e o seu coração a se submeter à palavra de Deus. Eu gosto muito de um texto que eu queria que o pastor lesse para mim. Eu acho que esse texto, ele fundamenta e alicerça o que eu estou falando aqui nesta noite. É o conselho deixado por Tiago, no capítulo 1, no verso 21. Da sua epístola, Tiago 1, 21. Já no 18, Tiago faz uma autoafirmação dizendo que nós fomos gerados de novo. Mas olha o que é que ele vai dizer no verso 21 do capítulo de número 1 da sua epístola, Tiago 1, 21. Tiago 1, 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebi com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, pelo que, rejeitando toda imundície, todo o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu já fiz essa pergunta a vocês, mas para aqueles que não acompanharam, eu vou fazer novamente. A quem Tiago está falando aqui? Aos pecadores ou à igreja? A quem Tiago está falando, irmãos? Aos pecadores ou à igreja? Então vamos melhorar isso aqui. A quem Tiago está falando? Aos crentes ou aos não crentes? Quem concorda que é com os crentes, levante a mão. Quem não concorda que ele está falando com os crentes, está falando com os pecadores, levante a mão. Então, todos nós concordamos que ele está falando com a igreja, ele está falando com as pessoas que já são salvas. E ele está dizendo de forma imperativa, verso 14 do capítulo 5, está entre vós alguém doente, chame os presbíteros e ore, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Ele está falando com a igreja. Capítulo 1, verso 18,
fostes gerados de novo. Tiago está falando com a igreja. E aí essa declaração de Tiago, ela tem uma correlação com essa afirmação de Paulo. Por quê? Porque o senhorio do pecado foi quebrado, o que possibilitou a submissão voluntária de cada crente que recebeu a Jesus a servir a Deus por uma vida de obediência, não só à lei, mas a manifestação da própria graça, que vai se refletir agora como resultado da sua obediência. Ou seja, você não obedece a Deus por conta de um mandamento ou por conta de uma doutrina da igreja. Você obedece a Deus porque você reconhece que Jesus morreu em teu lugar, transformou a tua condição de pecador na condição agora de pecador remido, porque você ainda está sobre os efeitos do pecado original. Então ninguém recebe auréola, ninguém recebe asinha com 1,5 metro de envergadura, não é, Alex? Não adianta, porque não é a roupa que santifica, não é o cabelo que santifica. O que santifica é a mudança de caráter, é a confrontação da palavra com o nosso dia a dia, com o nosso eu. O Espírito Santo vai lapidando, vai trabalhando. Se agora é crente, se agora tem que andar na linha, se roubava não rouba mais, se mente não mente mais, se brigava não briga mais, agora se santifica, agora se relaciona com Deus, agora é amigo de todo mundo, é amigo de Deus, é amigo do próximo, é aquele que ajuda. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E qual é a prova disso? É o sentimento de obediência. Por que você é crente? Você é crente porque tem um regimento? Não, eu sou crente porque eu estava condenado à morte, mas Jesus me salvou. Jesus me salvou. Jesus me salvou. Não só isso, me salvou, transformou a minha vida, escreveu o meu nome no livro da vida e me garantiu morada eterna quando chegar a minha hora. Pronto. Acabou. Aleluia. Aleluia. Então essa é a ideia. Mas o verso 18, eu disse aqui na terça-feira, não é? Sobre a importância da língua portuguesa ser devidamente aplicada ao texto bíblico, para que a gente tenha a compreensão exata, ou pelo menos aproximada daquilo que o texto original está dizendo, né? Todos vocês sabem que a nossa Bíblia, a tradução da nossa Bíblia, ela foi feita por diversos tradutores. Então nós temos uma grande deficiência, muitas das vezes, em determinadas linguagens, inclusive hoje, né? Hoje você tem Bíblia para tudo quanto é gosto, né? Tem Bíblia do anjo, Bíblia do arcanjo, Bíblia do querubim, Bíblia do serafim, Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente. Tem Bíblia de tudo quanto é canto. Tem Bíblia grande, Bíblia pequena, Bíblia jumbo, Bíblia minúscula, do jeito que você quiser. Tem linguagem corrigida, tem linguagem internacional, tem Almeida corrigida, e aí vai. É uma gama de informações. E cada Bíblia escrita no seu tempo, ela muitas das vezes, ela absorve de forma compreensiva o texto na sua raiz original. Muitas delas acabam suprimindo partes importantes do texto original que deveriam ser constados ali para que haja a compreensão daquilo que se está lendo, não é? Hoje você, por exemplo, no Brasil tem um movimento aí promovido pela a minoria, não é? A massa da minoria, que quer mudar a Bíblia e quer tirar, por exemplo, alguns princípios, algumas declarações que são incisivas, por exemplo, que combate o homossexualismo, é uma das pautas dessa minoria, não é? A questão da organização familiar, o marido com a mulher, enfim, outros temas que estão atrelados ao cotidiano da nossa vida e que construíram toda a nossa história enquanto servos e servas de Deus. Você imagina você abrir a sua Bíblia lá e não encontrar mais a palavra pecado, porque meia dúzia de burocrata achou que aquilo é muito forte, é muito pesado, mas a Bíblia é original, a Bíblia não passa, a Bíblia ela continua sendo Bíblia ontem, hoje e eternamente. Os livros passam, os escritores passam, as modas passam, as tendências passam, mas o escritor aos Hebreus diz que Deus ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus é a própria palavra. Então, ao observar o texto bíblico, aplicando aqui
as ferramentas que a língua portuguesa nos coloca à disposição vai facilitar a compreensão do nosso texto. Por exemplo, no verso de número 18, não é? O particípio auristo aqui vai trazer um texto interessante, que é a palavra libertados, do verbo libertar. Já que eu estou falando de liberdade aqui, olha lá, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Diga comigo, servos da justiça. O que é que isto significa? O que Paulo está sugerindo para nós aqui? Ele está dizendo que a libertação do pecado ocorreu antes de se fazer esta entrega, como servos da justiça. E por que antes de fazer essa entrega? Porque já no seu coração você tinha o desejo. Veja que este ato não é simplesmente seu, ele é um ato de convencimento produzido pelo Espírito de Deus no nosso coração. Eu me preocupo muito quando eu vejo em alguns segmentos, em algumas igrejas, as pessoas querendo fazer o evangelho descer garganta abaixo das pessoas, querendo pregar aquilo que a Bíblia não prega, querendo falar aquilo que a Bíblia não fala, revelando aquilo que a Bíblia não revela, se colocando na condição de Deus, quando Deus não nos dá essa autoridade, tudo no ambiente de convencer pessoas. Queridos, o que vai convencer uma pessoa de que Jesus é o Senhor da sua vida, não é a minha capacidade intelectual, não é a minha linguagem polida, não é o meu conhecimento teológico, não é o conhecimento filosófico, não é o conhecimento das grandes literaturas. O que vai fazer uma pessoa acreditar em Jesus não é a qualidade da minha música, da liturgia, do culto que eu exercito e que ofereço a Deus. O que vai fazer uma pessoa entregar o seu coração a Deus é o Espírito Santo, que se tiver ambiente na igreja, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora precisamos dizer uma coisa: tem igreja agora que o Espírito Santo não consegue entrar. Então é isso que Paulo está dizendo. É crucial aqui notar que tanto o particípio como o auristo, da perspectiva do autor, eles trazem dentro do modo subjuntivo o modo de projeção das ações ou estados, que é justamente isso que a ferramenta da língua portuguesa quer mostrar. O que ele quer dizer com isso? Ele quer trazer um debate aqui, um debate acerca da natureza do pecado. Paulo está querendo chamar a gente para entender a natureza do pecado, que não adianta você querer ser servo da justiça se você não entender a natureza do pecado. Para você ser servo da justiça, você precisa entender como o pecado age e você precisa encontrar ferramentas espirituais para dominar o poder do pecado, a ação do pecado, para não se tornar refém dele. Quando você conhece a natureza do pecado, você se submete à vontade de Deus pelo instituto da obediência, o Espírito Santo te ajuda, você vence o pecado e glorifica o nome de Jesus na tua vida. Então essa é a ideia, é conhecer a natureza do pecado, ou seja, o tempo imperfeito aqui descreve uma ação que ocorria continuamente. Olha o que é que Paulo está dizendo, deixa lá no verso 18 para nós, irmãos, por gentileza, só para a gente acompanhar aqui. Olha o que ele vai dizer aqui no verso de número 18: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Vocês foram libertos do pecado, então agora libertos do pecado, aprendam a tratar com a natureza do pecado. Para quê? Para que ele não tire você do foco e te faça voltar para o estado original em que você vivia em pecado. Porque se você voltar ao estado original, você vai se tornar escravo novamente. Mas agora, libertados do pecado, você deve olhar para o céu e deve entender que esse corpo, esta vida não é mais sua, agora pertence a Deus que está no céu, pertence ao Senhor. As tuas mãos são santas, os seus ouvidos são santos, os seus olhos são santos, a sua boca é santa. Significa dizer que as tuas mãos não podem tocar qualquer coisa, significa dizer que os seus olhos não podem ver qualquer coisa, significa dizer que os seus pés não podem pisar em qualquer lugar, porque agora você não é mais servo do pecado, você é servo da justiça, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia! Uma análise do livro de Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 15 até o 23, nós vamos encontrar lá o verbo sempre colocado em tempo presente, não é?
E está lá sempre presente, no tempo presente do indicativo. O verbo lá, a partir do verso 15 até o 23, você sempre vai encontrar lá o verbo do tempo presente do indicativo. O que significa dizer o quê, meus amados irmãos? Eu achei muito interessante isso, porque em alguns momentos o verbo ele está no presente do indicativo, mas no ambiente passivo. Ele está fazendo uma advertência. Ele está fazendo uma advertência. Por exemplo, se você pegar lá o verso de número 15, olha lá, pelo quê? Pecaremos? Porque não estamos mais debaixo da lei? Mas debaixo da graça? De modo nenhum. Paulo está dizendo, não é porque você está debaixo da graça que você recebeu um salvo-conduto. Porque o grande problema da nossa geração é que a gente acha que porque está no tempo da graça a gente pode continuar fazendo. É mais ou menos aquela coisa de menino. A gente ia brincar lá no campinho de futebol e a mãe dizia assim, não suja a roupa. Aí você ia lá e rolava naquela terra vermelha. Quantas vezes eu chegava e ficava dando uma espiada para ver se a mãe estava lá e escondia a camiseta num canto, no outro. E aí a camiseta voltava suja, vermelha de terra, daquela terra vermelha que demora para sair. Mas depois de uma ferventada, naquele tempo não tinha essas modernidades que as irmãs têm hoje, né? Eu me lembro que a minha mãe esquentava uns caldeirão grande de água e colocava a roupa com um pouco de sabão dentro da água quente, a roupa saía branquinha, limpinha, não é? Então essa mais ou menos a ideia do que eu quero trazer aqui a você. Nós estamos no tempo da graça, a gente pode se sujar, depois toma um banho de graça e fica tudo certo, Deus nos perdoa. Irmãos, Deus perdoa, é verdade que Deus perdoa, mas uma coisa que Deus não tolera é o indivíduo que flerta com o pecado. Então ele está dizendo no verso 15, você não pode pecar porque você não está mais debaixo da lei, porque a lei ela é um indicativo de responsabilidade. Se você pecar, você morre. Mas agora a lei não me alcança mais, agora eu estou debaixo da graça, agora eu posso fazer o que eu quiser, que Deus vai me perdoar lá na frente. Não, Paulo está dizendo, pode parar com essa conversa, porque se você continuar com esse ambiente, com este sentimento, você vai continuar sendo escravo do pecado. Mas agora, libertos do pecado, entenda, conheça a natureza do pecado e se posicione como servo da justiça. Servo da justiça não fica em cima do muro, servo da justiça fala a verdade, servo da justiça não compactua com aquilo que é errado, servo da justiça compactua com aquilo que é certo, servo da justiça não fala mal do seu irmão, servo da justiça defende o seu irmão, servo da justiça não fica brigando, arrumando picuinha, servo de justiça é aquele que apazigua a confusão e traz temperança ao ambiente para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos aqui a serviço da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Vamos lá. Levando-se em conta o contexto da passagem que sugere a transferência de lealdade e de senhorio, que ocorre quando nós nos batizamos, deve-se buscar como evento da libertação algo que tenha ocorrido antes do batismo dos crentes e tenha sido operado por Deus. Olha que coisa interessante, olha como é que ele faz a gente pensar. Então ele está dizendo num primeiro momento que o que de fato demonstra no mundo físico e no mundo espiritual que nós rompemos com o pecado é o instituto do batismo, que tem duas situações interessantes. A situação em que você é imerso nas águas, que simboliza o quê? A sua morte declarada no mundo espiritual para o pecado. O ato do batismo em si, ele não teria efeito, ou ele não tem efeito, se ele não for compreendido do ponto de vista espiritual. Se você não entender o que está acontecendo naquele momento, você simplesmente vai lá tomar um banho. Mas quando você compreende a exatidão e a importância do batismo como um sacramento, como um mandamento de Deus, e qual é a finalidade que o batismo tem de representar
essa ação transformadora de mudança de vida por meio da tua fé em Jesus, então as coisas mudam. Por quê? Porque quando você é imerso na água, você está dizendo ao mundo, você está dizendo ao diabo, você está dizendo ao pecado: eu estou renunciando tudo aquilo que o pecado me oferece, todos os prazeres, toda a satisfação, toda a alegria momentânea que o pecado pode promover na minha vida, eu estou encerrando agora. Eu estou morrendo para o pecado. Significa dizer que eu estou rompendo os meus laços de amizade com o pecado. O pecado não terá mais domínio sobre a minha vida. E aí, pastor, o que acontece quando você então é levantado, você sai das águas batismais? Aí aplica-se a segunda fase dessa instituição salvífica por meio da fé. Aí você ressuscita da sua velha natureza para se transformar numa nova criatura. Aí Paulo diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:17: portanto agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então essa é a ideia. Mas o que acontece antes do batismo? É isso que ele está perguntando aqui. O que acontece antes do batismo? Acontece o convencimento. Não haverá batismo se você não for convencido. É por isso que justifica o que Paulo está dizendo no verso 30 do capítulo 11. Muitos dos que estão na igreja de Coríntios, pastor Fauéder, não entenderam isso. Por isso que a igreja desenvolveu uma classe, pelo menos 3 classes de pessoas doentes espiritualmente. 3 classes Paulo aponta lá: fracos, doentes e aqueles que dormem. Cada uma dessas ações tem um significado na vida espiritual. Fraco é aquele que nunca consegue estar de pé. Você pode dar vitamina. Aliás, Pedro, chega uma hora que o Pedro se aborrece. Diga: eu estou criando vocês com leite, mas vocês vão ficar... Tem uns crentes que querem ficar tomando leite toda a vida. Já está mais do que um bezerro. Depois do bezerro vira o quê? Vira o quê? Vira um touro. Mas tem uns touros que quer ficar tomando leitinho. Não, meu irmão, não tem que tomar leitinho, não. Tem que estar em mocotó mesmo. É aquele menino com 15 anos e a mãe dando: tem uma aqui papinha para você, meu. Não, não é papinha não, meu filho. Soca a comida nele que ele vai sarar, vai ser crente, vai ser bom, vai ser... Aí a gente fica amaciando o pecado, fica conversando, fica negociando com a natureza do pecado, e o camarada continua mentindo, e você diz: não, Deus vai te libertar. Não vai te libertar não. Deus só vai te libertar se você deixar essa palavra entrar no teu coração. Senão você vai ficar fraquinho, vai ficar raquíticozinho. E o que o diabo não perde a oportunidade é de trabalhar com quente raquítico. A gente fica imaginando que o diabo vai buscar a gente ou vai tentar a gente em coisas grandes. Você sabia que o diabo não tem pressa. Ele fica esperando a oportunidade. O diabo é o verdadeiro ladrão de alegria. Ele trabalha no ambiente das oportunidades. Numa casa, quem é que tem as chaves da sua casa? Quem tem as chaves da sua casa? Eu estou falando aqui na natureza natural, pastor. Na sua casa, quem é que tem a chave da sua casa? É você? E você dá essa chave para quem? Só para quem você quer. Esse é o nosso grande problema. Nós estamos dando as chaves da nossa casa espiritual para quem a gente quer. E muitas das vezes as nossas escolhas se tornam erradas. Escolhas erradas trarão resultados desastrosos. Escreva isso aí. Escolhas erradas trarão resultados desastrosos. Então, quando o Espírito Santo convence de verdade do pecado, da justiça e do juízo, aí ele nos faz ter a compreensão do significado do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Vamos avançar, que eu quero terminar aqui. O que significa aqui então ser livre do pecado? Livre do pecado. O grande teólogo americano, Westphal, ele faz uma observação interessante. Ele observou que a liberdade do pecado não resulta em autonomia. Preste atenção nisso.
A libertação do pecado não resulta em autonomia. O que é autonomia? Você fazer o que você quer. Que tem uns irmãos que acham que eles são super crentes. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês. Não tem super crente, não tem super mulher. O que te mantém de pé é o Espírito de Deus. O que te mantém de pé é a oração. Para de orar para você ver se você é bom mesmo. Eu fico assustado quando eu vejo uns irmãos desafiando aí o diabo. Vem aqui, se ele vir aqui, eu quebro ele. Quebra nada, irmão. Você já está quebradinho já. Eu tive uma experiência, escute, eu gosto de contar as minhas experiências. Eu era menino, tinha 17 para 18 anos. E o sogro do pastor Amaro Batista, lá da nossa catedral, que já esteve aqui, pai da nossa irmã missionária Viralice, presbítero Sebastião. Não sei se já contei isso aqui, mas se não contei, vou contar. O presbítero Sebastião era um homem de uma idade já extremamente avançada, mas pensa num homem crente. Ele não tinha cultura, Valdir. Ele não tinha conhecimento bíblico. Mas ele tinha a graça de Deus pelo Instituto da Oração. Acompanhar o presbítero Sebastião na oração não era para amador, não. Ele dizia assim, vamos orar. Quando ele falava assim, vamos orar, você tinha que gostar de oração. Porque ele engatava lá, orava 1, 2, 3 horas. Eu me lembro que uma ocasião, num domingo, ele chamou a gente para orar depois da escola dominical. Depois daquele dia, nunca mais eu quis ir depois da escola dominical na casa dele. Que quando a gente foi dar conta, já estava passando da 1h da tarde. E não tem essa oração de levanta, toma água. Eu fico assustado com os crentes da nossa geração. O irmão está pregando, e é engraçado que dá uma sede logo na hora da palavra. É um grupo que vai e que levanta, é o outro grupo que vai e que vem, é outro que pega o copo e que traz para aquele que está sentado, depois aquele que está sentado que acabou de tomar água levanta para pegar água para o outro. Mas você chama para oração, não vem. Você chama para o ensino, não vem. Tem um bocado aí agora que está espalhado, correndo por aí, mas cadê que está aqui? Sabe por que não está aqui? Porque não interessa, não quer ouvir. Porque isso aqui confronta. A palavra não massageia ego, ela confronta. Agora, a palavra que adentra no nosso coração, ela é a segurança para que nós cresçamos. O salmista diz lá no Salmo 119, não é? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é como uma lâmpada, uma lamparina que ilumina o nosso caminho. Quem olha para a palavra não tropeça, não se embaraça, não se confunde, pastor Djalma. Agora tem um bocado de crente míope dentro da igreja com essas lanterninhas made in China, que apaga, acaba a bateria. Vá para a palavra, vá para a oração. E o Sebastião era homem de oração. Um dia estou lá na casa dele. E alguém bateu na porta do irmão Sebastião, pedindo que ele saísse para orar por uma das vizinhas da sua rua. E a gente estava lá num grupo de irmãos. E o primeiro que ele olhou era eu, que estava na ponta do sofá. Nunca mais sentei na ponta do sofá, nunca mais. Aprendi uma lição. Mas eu fui. Ele foi na frente e eu atrás. A intimidade no ambiente da oração é uma coisa tão extraordinária, porque eu aprendi, nessa experiência que eu tive, eu aprendi que diploma não expulsa demônio. Tempo de crente na igreja não expulsa demônio. Mas se tem uma coisa, Valdemar, que o Satanás não põe a cara, é com crente que ora. Eu estava com ele um pouquinho na frente e eu mais atrás, quando nós chegamos na porta, no portão, que ele levantou aquilo que a gente chamava antigamente de tramela. Ele botou a mão na tramela para levantar. O demônio que havia possuído a mulher no fundo da casa, naquilo que se chama de edícula, gritou lá de dentro, ele não. Eu falei, oxe, e como é que ele sabe que é ele? Não podia ser ela? Ele não.
Ele eu conheço, rapaz, isso é muito forte. Ele eu conheço pelo passo. Pelo passo. Quando ele entrou, o demônio fez um escarcéu. Aí a gente fica vendo lá os irmãos arrancando o cabelo, passando por debaixo dos bancos. E é 4, 5, autoridade. Em nome de Jesus, saia agora. A mulher estribuchou no chão, caiu. Eu estou aonde? E aí o esposo já caiu para socorrer. Aí a mulher disse assim, eu estou com fome, me dá alguma coisa para comer. E aí trouxeram lá um negócio para ela comer, deram água para ela. Aí já queriam dar cibalena, dar água com açúcar. Sebastião falou, não, ela não precisa de água com açúcar, não precisa de cibalena, nem precisa de comida. Ela precisa de Jesus. A senhora quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Ela diz, eu quero receber Jesus. Essa mulher está até hoje na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá na Vila Menck, já foi dirigente do ciclo de oração, já passou por diversos cargos da igreja, recebeu a libertação pelo poder da oração, pela via de alguém que entendeu o significado de estar liberto do pecado e se tornar escravo da justiça para glorificar o nome do Senhor. Ser escravo da justiça não é só rotular e dizer eu sou crente de Perus. Ser escravo da justiça é viver uma vida em dependência de oração, é viver uma vida comprometida com as verdades do Evangelho, é viver uma vida voltada a glorificar e bendizer o nome de Jesus através de si mesmo. Aí a pergunta, a escravidão do pecado ou Cristo? Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Paulo aqui ele tem que usar uma linguagem humana, né? E o significado da palavra é essa mesmo. Não adianta eu falar para vocês coisas espirituais aqui que vocês não vão entender. Se já o básico do básico, o feijão com arroz, vocês não entendem. Então eu vou falar aqui numa linguagem humana, para vocês entenderem o que eu estou tentando passar para vocês. Verso 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O que ele está dizendo? Que antigamente você emprestava o seu corpo para as baladas, para a prostituição. Você já viu o que é interessante? Pelo menos aqueles que tiveram essas experiências de não nascer num lar cristão, e eu estou todo dia ensinando, lar cristão, não tem berço evangélico, irmão. Berço evangélico é um equipamento inanimado, é uma madeira, é o berço. O berço não é evangélico, é o lar que é cristão. Então, quem não teve essa experiência de nascer num lar cristão e que veio para Jesus as duras penas, deve se lembrar do que eu vou falar aqui agora. Então, passava o final de semana toda bebendo, ia para as badernas, ia para os bailes, pintava o 7, bordava o 8 e raspava o 9 para terminar no final de semana seguinte. Quando era segunda-feira, 5 horas da manhã, estava pronto para ir trabalhar. Agora vem para a igreja, 1 hora de oração, você olha, um está conversando, outro está mascando chiclete, o outro está bocejando. E tem alguns que se você passar com uma inspeção mais cuidadosa, pastor, irmão João, ele está dormindo mesmo. E aí quando o demônio vem, aí a gente fica vendo um monte de espectador que não tem intimidade com Deus e que outrora emprestou os seus membros para servirem ao pecado, mas que agora deveriam emprestar os seus membros para servirem à justiça e não o fazem porque não foram adequadamente preparados, lapidados, orientados para exercitarem tal tipo de atividade. Querem um outro exemplo? É aquele irmão que outrora, na sua vida secular, ele viveu uma vida de desonra, de desonestidade, de engano, e que não se libertou.
e que vêm para a igreja e parece que tomam um banho de graça, mas desprezando a eficácia da graça, quando ele deveria saber que a graça não é de graça, a graça custou um preço. Então, não desvalorize a graça por comportamentos mesquinhos. Porque no passado, quando você não conhecia Jesus, você fazia as coisas de acordo com o seu senso de justiça. E muitas das vezes ele estava errado. Por que agora, conhecendo a justiça de Deus, você quer fazer atropeladamente? Qual é o grande problema das distensões, das dissensões e de contendas entre nós? Por que é que a gente vive brigando por coisas efêmeras, irmãos? Sendo que tudo isso vai passar. Então nós nos rotulamos, muitas das vezes, como protetores da religiosidade, do nome, da moral e dos bons costumes, mas nós nos prestamos ao desserviço de, como instrumentos de Deus, servos da justiça, continuar falando mal do nosso irmão. Aí Deus tem que descer na casa, como desceu aqui sábado, e dizer assim: eu te conheço. Eu sei o que você fez. E sabe por que eu sei o que você fez? Porque eu não estou preso no tempo. Aprenda isso. Deus é atemporal. Deus conhece o resultado do seu futuro com base no que você está vivendo no seu presente. Porque se Deus estivesse preso no tempo, Deus, para modificar o seu futuro, teria que intervir no teu presente. Como Deus está acima do tempo, ele não está preso nesse tempo, e a palavra tempo lá em hebraico quer dizer olam, não é? Deus não está preso numa espécie de tempo, esse tempo de 24 horas. Deus é Deus, irmão João. Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade, tu é Deus. Quem é que pode encarar o Deus que está acima do tempo? Então, o Deus que está acima do tempo conhece o teu passado, conhece o teu presente, conhece o teu futuro. Ou você acha que a gente vai enganar Deus, irmãos? Então Paulo está dizendo aqui, e eu vou usar aqui uma expressão imperativa: pelo amor de Deus. Capítulo 12 de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto. Esse é o culto com entendimento. Esse é o culto que Deus recebe. Esse é o culto que alegra o coração de Deus. Aprenda, irmão, que como instrumento de justiça, você não vem para a igreja para ser servido, você vem para a igreja para servir. Sirva com alegria. Se alguém pedir para você um copo com água, dê um copo com água. Se alguém te pedir uma carona, dê uma carona. No meu carro não entra, que eu lavei o carro no final de semana. Se quiser, vai de Uber. Não tem aqui não, tem umas igrejas que eu conheço por aí. Aqui é tudo gente boa. Agora seja sensato. Não seja fiador de quem não paga. Aliás, não seja fiador de ninguém. Não gaste mais daquilo que você ganha. Para o teu nome não ir para o Serasa, para o SPC e você ficar passando carão. Pastor, mas não pode? Pode, eu já tive o nome sujo. Muitas das vezes o nome sujo não é porque a gente quer, é involuntariedade, é circunstância, é consequência. Já tive o nome sujo. Agora, o problema não é ter o nome sujo. O problema é continuar deixando o nome sujo e achando que está tudo certo. O cara ganha 1.000 e vai nas casas Bahia, mulher. Vai fazer o quê? Eu vou fazer um carnê de 100 vezes, de 10.000. E aí vai o nome dele para a lama. Aí quando ele passa na rua, ó, o crente.
Embrulhão. Não sou não. Eu sou crente de verdade. Fui escravo do pecado, mas agora sou escravo da justiça. Fui chamado para glorificar a Deus, para servir e bendizer o seu santo e bendito nome. Eu posso ouvir um amém? A pergunta que não quer calar é esta. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentais com os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim agora apresentei os vossos membros para servir a justiça para a santificação. É isso, você deve servir a igreja para ser santificado. Você sabia que quando você serve o irmão, você se santifica? Você sabia que quando você não empresta o seu ouvido para a conversa, para o mexerico, para o disco que me diz, você também se santifica? A conversa fiada, ela tem uma limitação, ela só vai até onde você permite ela ir. Lá em casa, por exemplo, eu tenho uma regra. Lá em casa, na minha casa, que a igreja começa na minha casa. Eu tenho muitos defeitos, sempre disse aqui a vocês, eu acho que os meus defeitos, gente, são maiores do que as minhas qualidades. Mas eu trago coisas de berço, são princípios, das quais eu não abro mão. Que vovô me ensinou, que papai me ensinou, que mamãe até hoje me ensina, e uma das tais, nós fomos criados, nós somos em 4 irmãos. É que na mesa da nossa casa, nós não falamos de problemas da igreja. Na mesa da minha casa, eu não trato sobre vida de pessoas. A mesa da minha casa é o ambiente da minha comunhão com Deus e a minha família. Então lá eu quero contar bênção, lá eu quero dar risada, lá eu quero saber como é que foi o dia do meu filho. Eu chego perguntando como é que foi o dia da minha mulher no serviço. É o ambiente de casa. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou glorificando a Deus e me santificando, para que através desse propósito o nome dele seja glorificado na minha vida. Então não faça da sua mesa um ambiente de discussões desnecessárias, onde se trata o tema vida do fulano. Porque não foi para isso que nós fomos chamados. Lembre-se que você emprestou o seu corpo. E a língua faz parte do corpo? Sim ou não? A língua faz parte do corpo, irmão? Então dá uma olhada para o teu irmão e diz aí para ele, refreia a tua língua. Refreia a tua língua. Para de conversar fiado. Para de falar aquilo que você não sabe. Os pés faz parte do corpo, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Então para de pisar onde você não pode pisar, irmão. Você não é mais criança, você não é mais bebê, você não é mais menininho, não, que precisa ser carregado pela mão, não. O Espírito Santo está dizendo, você outrora viveu debaixo da natureza do pecado, mas agora tomou um banho de graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você agora é instrumento de Deus para exercitar a justiça para a glória do nome de Jesus. Vamos terminando. O apóstolo Paulo, ele faz uma observação que os crentes anteriormente, no contexto de Roma, haviam oferecido os seus membros como escravos da impureza, da maldade, mas agora deveriam oferecê-los à escravidão da justiça para a santificação. Verso 20, porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. O texto aqui enfatiza que o ato de libertação provido pela morte de Cristo, que transfere os seres humanos do domínio do pecado para o domínio da graça, possibilitou a transferência de senhorio do pecado para o senhorio da justiça. Ou seja, Deus tirou a autoridade do pecado sobre a tua vida. Eu dei um exemplo aqui da transferência, bem simplória mesmo, bem simplória. A transferência do carro. Você compra o carro na agência. Enquanto o documento não for transferido para o seu nome, você só tem a posse. Você só vai ter domínio desse carro quando o documento estiver no teu nome. O que Paulo está dizendo é que Jesus fez exatamente isso quando ele foi para a cruz. Ele tirou todo o domínio que o pecado tinha sobre nós. Aliás, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Satanás tinha uma cédula. Eu acho tão forte isso, porque Paulo vai usar também uma linguagem do mundo jurídico romano, porque é lá em Roma que nasce o Instituto da Nota Promissória, não é? E ele diz que a nota promissória lá ele vai chamar de cédula, era uma espécie de cédula de crédito. O diabo tinha essa cédula que nos aprisionava por consequência do pecado original, mas
Mas aí Paulo diz que ele toma essa célula e crava ela lá na cruz. É como se Cristo estivesse dizendo: você tinha domínio sobre os homens até agora. Agora aquele que levantar a sua mão e me receber como Salvador, vai receber perdão, vai receber um banho de graça, vai ter o nome escrito no livro da vida e vai viver a liberdade que eu propiciei na cruz. Capítulo 5 da carta que ele escreve aos Gálatas, ele fala dessa liberdade. Então, o imperativo aqui, ofereçam, sugerem que essa libertação deve ser seguida por uma entrega ao senhorio a Jesus. A presença no início da sentença indica que esse imperativo se baseia nos indicativos dos versos 17 e 18, fortalecendo o argumento de que a justificação deve ser seguida pela santificação. Lembram que eu falei? Justificação, santificação e glorificação. É uma tríade, é um tripé. Primeiro, justificação. A justificação por quê? Porque você era escravo do pecado. Jesus veio e paga o preço no teu lugar, tira de você toda a mancha de pecado. Aí te passa para o segundo estágio, que é o processo da santificação. Você vai sendo moldado todo dia. Você não recebe lavagem cerebral. Todo dia o Espírito Santo vai te confrontando, vai dizendo: seja melhor, seja crente, seja fiel, seja verdadeiro, não volte atrás, não olhe para trás. Quem tomou a mão no arado não pode olhar para trás. Continue olhando para frente, para o autor e consumador da tua vida. E aí o Espírito Santo vai te ajudando no processo da santificação. E quando terminar a santificação, aí é coisa boa. Aí nós vamos para a glória celestial, receberemos um corpo transformado e estaremos para sempre com o Senhor. Verso 21. Isso fica ainda mais notório quando se percebe que é um auristo ingressivo puro. Verso 21, vamos ver. E que fruto teis então das coisas que agora vos envergonhais? Ele está fazendo uma pergunta. Porque o fim delas é a morte. O aspecto verbal aqui enfatiza o início de uma ação que deve ser continuada, ou seja, a santificação é um processo iniciado no ambiente da justificação. Primeiro justifica, mas deve continuar durante toda a vida do crente em Jesus Cristo, até o dia da glorificação. Então, enquanto você estiver aqui, o Espírito Santo vai te santificando, vai te preparando, vai te ajustando. Aí quando a gente vê os irmãos morrendo aí, aqueles que são chamados mesmo, né? E é muito fácil você determinar e definir isso, né? Você vai num velório, que você está vendo o crente com a cara amarrada. Não estou fazendo julgamento, isso aqui é só uma observação. Você percebe que tem alguma coisa que está fora do propósito. Porque o crente que passa pelo processo da santificação, compreende ele e vive ele não tem medo da morte. Esse é o primeiro princípio. Aliás, a morte para ele não é o fim, é o começo das coisas. E isso fica exteriorizado na sua fisionomia. Porque o ato de separação no ambiente espiritual é um sofrimento. Você sabia que é um sofrimento para quem não tem Jesus? Porque a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então, aquele cativeiro que estava lá embaixo com os santos de Deus, foi levado por Jesus quando ele subiu aos céus. Mas o Hades, que é um local onde essas pessoas deverão aguardar o julgamento, continua lá, no seu mesmo lugar. Aí nós temos lá a parábola do rico Lázaro, né? No seio de Abraão, que alguns dizem que é uma parábola, outros dizem que é literal. Eu prefiro trabalhar a ideia da literalidade, porque aquele ambiente ali expressa de fato o que acontece quando a pessoa morre. Então, quando a pessoa morre com Cristo, ela é recepcionada no paraíso, irmã Wanda, e vai aguardar o arrebatamento da igreja. Não vai direto para o céu, vai para o paraíso, para esse lugar de descanso, que Paulo dá o nome de cativeiro. Então, quando ele sobe, ele leva consigo o cativeiro. Ele leva quem? Aqueles que não o viram, aqueles que não o presenciaram, mas que pela fé creram. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se pode ver. Aí no verso 6 ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxime de Deus creia que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Os grandes heróis da fé que estão lá catalogados no capítulo 11 não viram Jesus, mas creram na sua existência como o único e verdadeiro Filho de Deus. Eles não viram Jesus pregar, mas quando Jesus sucumbiu no partíbulo da cruz, a sua alma, o seu espírito não foi levado ao céu, ele desceu até as partes mais baixas da terra para pregar àqueles que ainda não
não o tinham visto, não o haviam conhecido, mas creram nele antes da sua existência e antes da sua encarnação. E é como se Jesus dissesse: porque vocês creram, agora vocês estão alcançando salvação. E ele leva consigo o cativeiro e dá a eles a garantia de que quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança do crente. Então, justificação, santificação, glorificação. Verso 22 e 23, e aqui eu termino. Os versos 22 e 23 enfatizam o que foi dito nos versos anteriores e contrastam os resultados inevitáveis de entregar ao pecado ou se entregar à prática da justiça. Olha lá o que ele vai dizer no verso de número 22. Mas agora libertados do pecado, fosse feito servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Lá em cima, ele vai usar a expressão, naquele tempo, que frutos você escolheram. Quando você estava no mundo de pecado, eu pergunto para você, qual fruto você colheu lá? Se é que colheu, né? Normalmente os frutos muito ruins. Mas agora não. Agora você só vai colher as coisas que de fato interessam para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Ele termina dizendo que o fim de todas as coisas, preste atenção e aqui eu termino. Não se engane, irmãos. O fim de todas as coisas é a morte. E o que é a morte? A morte é um instituto que separa a alma do corpo. Você pode ter uma alma sem um corpo. Mas você não pode ter um corpo sem uma alma. Então a morte é o último estágio. E ele está dizendo no verso 22 que o resultado de toda a desobediência por força do pecado é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolherem deve ser um fruto colhido para a santificação. O que ele está querendo dizer? Que tudo que você fizer, no corpo ou fora do corpo, faça para glorificar a Deus e para se santificar. Cante para santificar a sua vida. Pregue para santificar a sua vida. Viva em comunhão para se santificar. Viva em harmonia para ter uma vida santificada. Porque se você fizer isso e a morte vier, irmã Sueli Olegário, a senhora terá os frutos de justiça que trabalhou. E mais uma coisa. Paulo escrevendo a Timóteo, salvo o melhor juízo, no capítulo 6, primeira carta, Alex, ele diz, porque nada, verso 7, porque nada trouxemos para este mundo. Portanto, o manifesto é que nada dele poderemos levar. Irmão, olhe para mim. Você não vai levar casa. Você não vai levar carro. Você não vai levar dinheiro. A única coisa que vai restar é a história que você construiu. O seu nome ficará para memorial. E com ele, a história que você decidiu construir. A pergunta que eu quero fazer nesta noite, e eu termino aqui. Como é que você pretende ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Fique de pé, glorificando o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vá para casa com essa pergunta. Como é que eu quero ser lembrado quando eu não estiver mais aqui? Reflita nisso. Porque agora você não é mais servo do pecado. Você é servo da justiça. E como servo da justiça, você deve fazer valer este sentimento. Vamos cantar o 75?